Estamos no Centro de Educação Ambiental, aqui que fica onde temos a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Estou com o secretário Fábio Gabriel Nascimento, agora doutor, né? Sim, hoje nós estamos felizes de poder realizar a segunda Conferência Municipal de Meio Ambiente, que tem uma questão escalar, né? Ela é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e tem aqui a escala do município. Lá na federação é a quinta, nós estamos realizando a segunda do município. E a conferência hoje vai ter a sua abertura, a gente discute os objetivos do desenvolvimento sustentável. Amanhã nós teremos os painéis e depois encaminharemos as propostas e os delegados oficiais que estavam ali. Só que tem algumas distorções que eu percebo. Olha que engraçado, eu vou chegar onde. Aqui vou direto ao ponto. Olha o ODS 15, por exemplo. O que tem de estranho? O que está vermelho é o que precisa melhorar. Floresta, nós precisamos de floresta. Concordo, tudo bem. Esse aqui eu discordo com veemência. E aí a gente precisa avaliar por que as plataformas oficiais não estão nos bonificando neste, que poderia nos alavancar bastante. Porque nós temos unidade de conservação, nós temos 2 RPPMs, por que está em vermelho? Sim, olhar para os indicadores com menos paixão. Quando consegue o segundo lugar no verde azul, maravilha, vamos tirar foto, ótimo, mas vamos analisar com menos fígado, então um pouco mais de racionalidade. Conseguimos coisas muito expressivas, mas que tem algumas distorções. O tribunal tem aumentado a nossa nota, mas poderia ser ainda melhor se olhasse outros potenciais. E aqui, para mim, está muito evidente, nós temos unidade de conservação. Então, com tudo isso, o que eu só queria dizer? Se me perguntasse, o município está indo bem nos ODS? Eu acredito que sim, porque nós temos vários indicadores para dizer o quanto está difícil, sabe? Porque nenhum modelo ele precisa de complementaridades. Cada modelo tem várias fragilidades, eu apontei elas aqui. Então, qual que é o resumo disso tudo? Cruzando, a gente tem. Quando a gente analisa isso tudo com análise crítica, sem fígado, e eu já vou concluir a nossa discussão, a gente precisa de um melhor planejamento das políticas públicas e planejamento orçamentário. Isso é fato. É fato. Tanto que o que mais rolou foi projeto de suplementação de ficha e de regime de urgência especial. Né? Aumento do investimento público, aí o Donizete aponta com razão, mas o orçamento está todo comprometido. De onde vai vir o investimento? Precisa cortar algumas situações, precisa aumentar a arrecadação, tem que tomar algumas medidas que são impopulares, precisa rever planta genérica, precisa criar de repente uma taxação de resíduos, precisa, não sei, não vou filosofar muito em cima disso, mas precisa ter receita para se ter investimentos. Porque, inclusive, um dos apontamentos reiterados é baixo grau de investimento per capita em infraestrutura. Por quê? Infraestrutura é o quê? É recap, você fazer a obra de drenagem. Hoje nós criamos o fundo de saneamento, que vai ser uma fonte de receita, que 3% da receita corrente líquida da Sabesp vem para o fundo, foi aprovado segunda-feira na Câmara. A gente vai deixar isso aí como um legado para os próximos 4 anos, que vai ser fatalmente, eu não sei mensurar, não sei mensurar agora qual é os 3%, não sei quanto que isso, mas ele tem que ser investido em quê? Drenagem, unidade de conservação, parques, é justamente para isso. E recuperação. Tem uma coisa muito curiosa que precisa ser avaliada como probabilidade.
porque além da questão de aumento de arrecadação, nós temos que pensar também na questão da gestão da economia pública, né? Mas uma das questões interessantes que tem que ser avaliada é que desde a minha época, aproximadamente mais de 20 anos, nós estamos aí margeando os 50 mil habitantes. Falo isso porque isso tem impacto no percentual de participação do ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então é muito curioso que Monte Alto tenha crescido tantos bairros como cresceu e se mantenha no mesmo número de habitantes. Então isso teria que ser avaliado profundamente para ver o que é que ocorre, né? Que poderia gerar um aumento de receita muito grande, porque qualquer percentual no índice de participação gera um aumento de receita grande. Sim, por causa do bolo tributário que é muito grande. Mas aí você resolve isso como? Fazendo a fiscalização das propriedades e dos imóveis, verificando se eles não são mais terreno e estão construindo, verificando em loco quantas pessoas residem no local e automaticamente nós vamos conseguir resolver dois problemas. A fonte de arrecadação, ter o tira-teima sobre a quantidade de habitantes do município e ter a fundamentação estatística para poder acionar o próprio IBGE, entendeu? Tem a ver com a planta genérica também, porque quando você fala em construções que não estão catalogadas e, portanto, não recolhem imposto sobre isso, nós temos as ampliações, que eu acho que até em número maior do que você aponta, que não estão identificadas para gerarem receita para o município, né? Agora, esse é um trabalho que a municipalidade é que tem que executar. Perfeito. Aí também, aumentar do investimento público, já falei, né? Aumentar o número de pessoas inscritas em programas sociais, do cadastro único, porque essas pessoas em situação de rua, por exemplo, são pessoas que estão à margem, elas não estão sendo, quando elas se recusam, elas não estão sendo assistidas por políticas públicas. Tem que se encontrar um meio de inserir. Isso que os indicadores apontam. Por quê? Índice de Gini, taxa, o índice de Gini mede a pobreza per capita, se eu não me engano. Ele tem um indicador sendo apontado que precisa melhorar, justamente por causa desse cruzamento de informações do cadastro único, dos benefícios sociais, das cestas básicas. Então, no cruzamento, aponta-se a necessidade de uma maior formalização da assistência social. Promoção de renda e acesso aos serviços para os 20% mais pobres. Isso tudo pode ser que esteja funcionando melhor do que os indicadores retratam. É que às vezes a gente precisa melhorar a forma que a gente informa as plataformas oficiais. A gente tem o IBGE, o censo, cada secretaria, por exemplo, a assistência social tem o SUAS, saúde tem o sistema único que ela responde, o meio ambiente tem vários órgãos de controle, CETESB, Ministério Público, Tribunal de Contas, as secretarias estaduais fazem controle. Então, a forma que a gente relaciona com o meio público e informa os nossos dados é muito importante. A gente precisa ter uma informatização melhor e uma informação melhor, né, que vai ser aprimorada, por exemplo, com sem papel, com todos os sistemas que estão sendo desenvolvidos. A gente precisa ter uma formalização melhor disso tudo. Por isso que eu faço de ressalva quanto a gente está bem. Difícil saber porque tem tanta coisa boa que é feita e não é noticiada. E aí os indicadores, eles apontam algo que talvez não retrate a realidade. Falo, por exemplo, de unidade de conservação. É absurdo. Monte Alto tem unidade de conservação. Como não? Quais são elas? A RPPM do sítio dos eucaliptos e a da Nardini, que fica na Tabata, lá onde passava o trilho férreo. Aumentar. Isso aqui eu fiz um evento no Banco do Brasil só para isso, só que os nossos agricultores são resistentes a entrar no Pronaf por uma série de razões, mas foi feito um evento com o Banco do Brasil voltado para isso. E alguns deles já saíram do evento com
contrato de empréstimo assinado naquela oportunidade, né? A gente precisa avançar. Água mole em pedra dura vai funcionar. Uma questão ideológica? Acredito que Eu acho que é cultural. cultural, ideológico. Aumento da equipe de saúde da família. Quantos efeitos tem hoje? Não sei dizer. Se alguém sabe quantas equipes de saúde da família tem? Essa é a minha informação me escapa, não sei. Só que qual que é o indicador? Tem um indicador considerado ótimo, que é o número de equipes por 100 mil habitantes, né? E aí, Monte Alto ainda precisa avançar porque deve ter dado menos do que a média. Políticas efetivas contra a dengue. A gente sabe que a dengue vai ser sazonal todo ano, então precisa ter um combate efetivo. Evasão escolar, embora esteja bom, mas vem o reiterado alerta. Precisa combater ainda mais. Aumento da representatividade feminina de minorias e da desigualdade salarial, porque isso é uma questão de igualdade de gênero, daquele ODS muito importante. Esse é difícil, esse é talvez seja o mais difícil, porque é cultural. Eu acho que é o ODS mais difícil de ser enfrentado, porque a Câmara tem 13 vereadores, o ideal era ter pelo menos 50% de mulheres. Mas a questão aí é a seguinte, né? A gente passa por isso toda eleição. Você não encontra praticamente condições efetivas de preencher o mínimo legal necessário de mulheres para o partido poder. Isso. Então é complicado. Isso porque os partidos não investem em discussões com as mulheres. Porque nós somos apenas 12% dos cargos de gestão. Eu não acho não. Eu acho todos que os municípios paulistas. Eu acho que é muito os mais. partidos pensam nos seus bolsos e não na representatividade. Não a nível municipal. Não a nível municipal. Todos os níveis. Eu acredito também que é uma questão cultural, né? Porque as mulheres por muito tempo foram silenciadas. Hoje está se criando uma cultura da mulher. Até muito tempo a mulher ficava na família cuidando dos filhos, né? Mas você pode partir de, independente, desculpa te cortar, saindo desse aspecto de percentual de mulheres, etc. Você pode se perguntar, por exemplo, vamos ser francos aqui, por que o nível de participantes de pleitos a vereador masculino é o nível que nós temos, que você sabe que não é bom. Porque a grande maioria da sociedade que tem uma cultura média alta não quer saber de política, não quer participar. Esse é um problema. Lógico. Esse é um problema. Se você não tem muito o que oferecer para uma sociedade que já não sabe escolher, né? Você não tem muito o que oferecer nos seus quadros, aí que a coisa fica comprometida. Então, assim, é para ver que eu acho que essa questão é mais complexa de todas, que envolve uma mudança cultural, social, educacional, vários aspectos, social, política. Eu acho que o ODS mais difícil é esse da... Não, mas nós precisamos falar sobre representatividade feminina. Claro. Isso é muito importante. E é muito bom olhar os indicadores porque eles são termômetros. Sabe por quê, Marcos, você está afirmando com a cabeça? Porque nós temos dificuldade de usar a palavra quando estamos em reuniões políticas com a presença de homens, porque eles ainda são a maioria dos gestores dos partidos. E é difícil para que nós, mulheres, eu falo para as mulheres presentes, que são minorias aqui nesse evento, ter a palavra e ser respeitada na palavra, não ser interrompida com mansplaining e outras dificuldades que nós enfrentamos. Nesse ponto eu agradeço o Fábio, que é um secretário sempre com muito respeito a toda a presença feminina, toda a gestão feminina que a gente luta para manter com muito orgulho. Tenho orgulho de ter uma prefeita mulher, tenho orgulho de ser uma das gestoras que compõe essa equipe, e o Fábio sempre foi extremamente respeitoso comigo e com as mulheres que estão na minha pasta também. Eu não tenho lugar de fala e condições de falar sobre representatividade
feminina por razões óbvias, mas o que eu posso dizer é que uma das políticas públicas que eu gosto mais foi voltada para as mulheres, que foi as mulheres plantadoras, né? Então, a gente precisa dar o devido espaço para a inclusão, como um todo, né? A sociedade precisa ser mais equânime, sem dúvida nenhuma. E esse ODS, ele é o mais difícil e é aquele que precisa de mais maturidade social para ser trabalhado, né? É fácil, entre aspas, resolver a falta de arborização, por exemplo. Tendo investimento público, dinheiro, investimento, consegue resolver. Agora, como que vai enfrentar um problema cultural? Exige uma mudança mais na base, né? Isso que eu quero dizer. Quando a gente trabalha com recursos naturais, é muito mais fácil de trabalhar do que uma mudança que requer sociedade, política e tantas outras camadas. Né? Pelos eventos que a gente promove, pelos indicadores que estão no caminho certo, como ideias do PNVA, essa é a nossa principal defesa quanto ao andamento da Agenda 2030. Então, apesar de tudo isso, outros sim, temos desafios para o cumprimento da agenda. Eu acho que isso é geral. Estado tem desafio, países estão com grandes desafios.